Acho que já estamos ao vivo. Tinha tentado uma vez, parece que não tinha dado certo. Vou aguardar um pouquinho. Já passou das 8, né? A gente já vai começar. Essa musiquinha aqui. Vou aguardar um pouquinho. Hoje nós vamos falar de um assunto que é chave dentro do universo da arquitetura, que é o briefing. Todo mundo que atua como arquiteto, como designer, como decorador, vai ter que passar por essa etapa do briefing, que normalmente é lá no inicinho, quando você é contratado, né, pelo seu cliente, aí você vai ter aquela conversa para entender qual que é a demanda dele, o que ele precisa. E a gente vai falar muita coisa bacana sobre esse assunto aqui hoje, tá bom? Deixa eu fechar aqui, tirar a música aqui pra gente começar. Podemos dar início. Então vamos lá. E aqui no perfil vocês sabem que eu falo sobre as imagens renderizadas e eu falo sobre como impactar, né, os clientes através dessas imagens e através da apresentação de projeto de forma geral. E isso é bacana da gente salientar aqui, né, que o briefing ele faz parte do processo como o pontapé inicial que nós precisamos dar na hora de iniciar um projeto ali, né, que vai dizer como vai ser o decorrer de todo o processo projetual. Então, quando a gente fala em impactar o cliente, quando a gente conversa sobre como fazer renderizações que vão ativar aquele sistema emocional do cliente, igual nós conversamos na primeira live que tivemos aqui, né, que as decisões e os impactos emocionais no cliente mandam muito para o que ele vai achar do processo, para o que ele vai achar sobre você como profissional. Então, o briefing ele está relacionando tudo isso, porque ele na verdade é o primeiro passo que nós vamos dar para conseguirmos atingir esse cliente da maneira mais satisfatória possível. Porque quando você sabe do que o cliente precisa, quando você sabe qual que é a demanda dele, aí sim você consegue estipular ali toda aquela questão emocional, todos os prazos, todos os requisitos que ele te pede ali. Então, o briefing engloba isso tudo e para nós conseguirmos um resultado, a gente vai aprender agora como fazer um briefing diferente do que a maioria das pessoas faz. E essa maioria, o jeito que essa maioria faz, não é que é errado, é que ele é pouco eficiente, acaba atrasando o processo, acaba fazendo com que o arquiteto muitas vezes tenha retrabalho, às vezes o cliente não se surpreenda com o resultado ali no primeiro momento em que ele vê, porque não está dentro do que ele gostaria exatamente. Então o briefing é esse pontapé inicial que a gente precisa dar, né, no projeto e que precisa ser muito, muito bem feito. Tá certo? Então vamos lá. O que é o briefing? Em linhas gerais, assim, o briefing, depois que o cliente te contrata, ele é aquela conversa, aquela entrevista, aquela preparação que você faz com o cliente para que ele te passe tudo aquilo que ele deseja com aquele projeto. Todas as demandas dele, todas as necessidades, os sonhos, os desejos, para o que ele vai utilizar. Então, é uma infinidade de coisas que você precisa analisar e que o cliente precisa te passar isso. E muitas vezes o ponto é que o cliente não sabe exatamente o que ele precisa te passar para que você execute. Então, por isso que é importante a gente saber como conduzir um briefing, né, bem feito, para que a gente possa não ter perda de informação, não ter algum tipo de realidade ali que era essencial para o cliente e ela não foi abordada. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, e aí eu tenho uma estrutura preparada para passar para vocês que sana todas as dúvidas, que tira qualquer possibilidade de o cliente esquecer informação e não te passar e lá na frente ele lembrar, nossa, eu precisava daquilo, esqueci de te passar. Então, desse jeito que eu vou fazer aqui com vocês, não vai ter perigo de ninguém se esquecer de nada, tá bom? Então, vamos lá. Por que o briefing é tão importante, então? É justamente porque é ali a fase onde o cliente vai expor tudo o que ele deseja. E você vai analisar e absorver tudo isso e aí dar continuidade ao processo de projeto, a cada uma das etapas, mas tudo sempre amarradinho ao briefing, ok? Então, como que é o jeito que o pessoal normalmente faz
e que não é errado, tá? Não é errado, não é que não se possa fazer dessa maneira, né? Até porque isso é uma questão pessoal de cada escritório, né? De cada pessoa, de cada profissional, mas é um jeito que eu e nós no escritório consideramos pouco eficiente, que é normalmente você simplesmente estabelecer uma conversa informal com o cliente. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo disso, tá? Então, vamos construir esse raciocínio aqui juntos. Quando o cliente te contrata e ele vai até o seu escritório, vocês combinam uma reunião em algum lugar para conversarem sobre o que ele precisa no projeto, quais são os desejos. Se essa conversa for algo muito informal, a tendência naquele primeiro momento é sim o cliente esquecer de lhe dar alguma informação e você nesse processo, por mais que esteja acostumado a fazer o briefing, por mais que esteja acostumado a receber os clientes, dependendo, né, da demanda, do tipo de projeto, da realidade do cliente, você pode esquecer alguma informação, pode esquecer de captar alguma informação importante ali. Então, essa conversa tem que existir? Ela tem que existir, porque nesse momento, essa conversa informal, ela deixa o cliente mais à vontade, o cliente acaba adquirindo uma certa confiança em você, vocês batem aquele papo mais informal para conseguir estabelecer essa comunicação de forma que ele te passe aquilo que ele precisa. Só que, quando o briefing é apenas essa conversa muito informal, a gente tende a esquecer as informações mais necessárias e mais imprescindíveis, porque o cliente normalmente ele consegue lembrar de coisas mais gerais, de parâmetros mais gerais. Só que aquilo que é específico daquele cliente, daquele projeto, ele muitas vezes se esquece de te passar. Então, o que a gente gosta de fazer? O que para nós funciona lá no escritório? A gente tem essa conversa no primeiro momento com o cliente e no dia dessa conversa, a gente passa para o cliente um briefing escrito. E por que o briefing escrito? Nossa, isso é tão formal, isso torna a entrevista tão engessada e etc. Nós no escritório consideramos isso o contrário. Primeiro, porque nós já passamos pela conversa informal e agora nós entregamos o briefing escrito para o cliente com uma infinidade de perguntas, ou seja, a gente não tem o perigo, né, não corre o risco de se perder no processo ali de entrevista, então a gente não perde nenhuma informação importante, ele vai conseguir escrever tudo ali que ele precisa, né? Ele já te passou algumas informações na conversa ali que vocês tiveram informal e agora no briefing escrito ele vai ter a possibilidade de levar isso para casa e preencher todos os quesitos ali que ele precisa. E você, como profissional, já vai ter previsto, né, com ele diversas realidades ali do projeto dele e conseguir passar isso já de uma forma direcionada. Então, assim, a gente não corre esse risco de perder essas informações. E aí, como que a gente normalmente faz? Esse briefing, ele tem uma parte tanto escrita, então ele preenche ali questões mais completas sobre ele, sobre quais são as necessidades, os planos familiares dele, etc. E a gente tem uma parte que a gente insere imagens. E aí, como que funciona isso? É como se fosse uma provinha de múltipla escolha para o cliente. Então, a gente tem ali diversos modelos, por exemplo, de fachada, se ele vai fazer um projeto de fachada, diversos projetos de interiores mesmo, né? Então, se ele vai projetar uma sala, um escritório, a gente tem ali várias opções de projetos para ele marcar quais são os que mais interessam a ele. Só que essas imagens, elas não são aleatórias. Normalmente, cada uma dessas imagens possui um estilo arquitetônico diferente, possui iluminações diferentes e um monte de outros quesitos que quando o cliente normalmente marca aquela opção, ele nem sabe muitas vezes por que ele assinalou ela. Mas nós, como profissionais, sabemos normalmente entender por que ele foi por aquele caminho. E como você tem ali, então, essa provinha para ele marcar
de fachada, de quarto, né, de todos os ambientes que ele precisa, você começa a reconhecer um padrão nos gostos e na escolha que esse cliente está fazendo. Então você entende se ele é um cliente com um estilo mais moderno, se ele gosta de um estilo mais clássico, mais rústico, se ele gosta daquela iluminação mais aconchegante, se ele gosta do ambiente extremamente claro, se ele gosta da iluminação de efeito ou se ele gosta da iluminação mais natural possível. Então tudo isso a gente consegue absorver sem que ele tenha que nos falar, porque se você for perguntar para um cliente, olha, você gosta da iluminação direta ou indireta? Muitos clientes não vão saber isso. E aí, outra questão legal que nós fazemos também, que funciona super bem, ali naquela opção onde ele vai marcar qual a imagem que ele preferiu dentre aquelas opções, a gente sempre deixa um espaço para ele descrever o que naquela imagem que mais o atraiu, que o fez marcar, o que o fez assinalar. Às vezes ele vai considerar que foi a iluminação, às vezes ele não vai perceber que foi a iluminação, ele vai achar que foi outra realidade ali dentro. Aí ele pode te dizer que eu gostei disso, mas disso eu não gostei tanto. Então você vai saber que ele assinalou aquilo ali porque existia um ponto específico ali onde ele desejava muito ter no projeto, mas um outro pontinho ali dentro ele não gostou. Então, quando a gente faz essa entrevista escrita, a gente dá a oportunidade, a gente gosta de falar isso com o cliente, de ele namorar, né, essas opções, de ele parar, pensar, conversar com a família, conversar com a equipe, se for um projeto comercial. Então, se for um projeto mais complexo, um projeto corporativo, nós podemos combinar entrevistas com os funcionários para entender o uso de cada um, né? Se vai ser um projeto corporativo onde você tem funções diferentes ali dentro. Então, eu tenho uma função administrativa, uma função criativa, uma função de atendimento. Cada um desses funcionários, eles vão ter funções ali dentro diferentes e eles vão executar isso de maneiras particulares. Então, você consultar, né, esses funcionários, né, no caso que vão ser usuários desse projeto, é também fundamental. Então, se você quiser também praticar essa questão do briefing escrito, depois de ele feito informalmente, né, nessa primeira conversa, você pode desenvolver um briefing para cada segmento, para cada tipo de uso que vai ter dentro desse projeto. Então, você pode, quando for, por exemplo, dentro de uma mesma família, você conversa com os familiares, os integrantes da família. Normalmente tem aquela pessoa ou aquele casal, por exemplo, que vai tomar a frente de todo o projeto. Mas se tem uma criança, por exemplo, nesse projeto, é muito interessante que você ouça o que essa criança tem para te pedir, ou um adolescente, porque a visão de quem vai ser o usuário é que é importante para nós desenvolvermos esse projeto. Então, olha só como é interessante quando você envolve, né, todos os usuários de forma mais profunda, né? E aí, depois de a gente ter feito esse briefing escrito, o que a gente vai fazer é um reencontro para discutir sobre tudo aquilo que foi colocado ali no projeto. Então, o que acontece, gente? Ali no projeto não, ali na entrevista. O que acontece? A gente que é arquiteto, a gente sabe que normalmente os clientes têm muita pressa, né? Todo cliente tem muita pressa em começar logo o projeto, em começar a ver as paredes subindo e as coisas acontecendo, ou a reforma acontecendo, etc. Mas o que a gente precisa salientar com o cliente é que essa etapa do briefing é exatamente a etapa que vai conduzir todo o projeto. Então é necessário realmente a gente gastar tempo nessa etapa, não é perda de tempo. Às vezes é melhor ter que fazer um ajuste de tempo em alguma etapa posterior do que nessa. Então, nesse briefing bem feito que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de 3 encontros, né? Um encontro presencial, que é uma conversa informal, o briefing escrito, que é esse que o cliente vai levar para casa e vai preencher com muita atenção, vai poder parar, pensar, analisar como que é o dia a dia dele. Então, esse briefing escrito é a segunda etapa. E já o briefing do reencontro é esse onde o cliente já parou para pensar, você já tem ali a informação, né, que ele descreveu para você em mãos, e aí vocês vão sentar e conversar sobre isso.
vocês vão sentar e analisar todos os aspectos que esse cliente te forneceu ali sobre os desejos, as necessidades, os sonhos dele. E aí vocês vão, a partir dessa conversa, ainda conseguir extrair mais informações disso. E aí o que é interessante, qual que é o papel do arquiteto nesse caso? É ponderar com esse cliente determinadas realidades que às vezes ele deseja e que não vão funcionar. E aí vocês já alinham aquilo no primeiro momento. Você pode dar opções para ele de realidades que você considera melhores e mais favoráveis para o projeto dele, para o que ele precisa. Às vezes acontece muito de o cliente ter ele deu uma solução ali para algo que ele quer, mas essa solução é algo que já está ultrapassado, que já tem soluções muito melhores, mas ele colocou aquilo na cabeça dele e ele não está abrindo mão daquilo. Então, nesse momento, quando você viu que ele escreveu ali aquela questão, aquele quesito que ele acha imprescindível e você tem uma solução melhor para isso, já é legal nesse primeiro momento você salientar isso com ele e dizer, olha, a gente tem essa solução aqui que vai causar o mesmo efeito, mas é uma solução muito mais moderna, muito mais interessante para você não pegar ele de surpresa lá na hora de projetar, senão o que ele vai pensar? Ah, mas eu pedi uma coisa e o arquiteto, né, ou a arquiteta fez diferente. Então, quando você vai estimulando essa confiança no cliente desde o princípio, isso é muito positivo para o processo. Isso adianta muito as coisas. Então, nesse reencontro, ele é justamente para você extrair questões ainda mais aprofundadas sobre as necessidades do cliente e ele também é para o cliente sanar eventuais dúvidas. Às vezes ele leu alguma questãozinha lá ou ele ficou em dúvida sobre algum aspecto de alguma imagem que ele tenha visto e aí ali ele vai poder te perguntar, olha, né, vamos supor que ele esteja conversando comigo. Olha, Carol, essa imagem aqui, eu vi esse tipo de telhado, mas eu gostei, mas eu não entendo muito bem como funciona. Ele funciona para o meu projeto? Ele funciona para isso que eu quero? Porque se funcionar eu quero e tal. Então assim a gente consegue sanar essas dúvidas que são muito frequentes com o cliente. E aí a gente já começa o processo de projeto com um nível de clareza muito grande. Esse cliente já entende o que você pode proporcionar para ele, o que você não pode, quais são os limites desse projeto, certo? E aí vão interferir questões de orçamento, questões de prazo, questões de possibilidades com o terreno, por exemplo, possibilidades com a reforma, se for o caso, né? Às vezes ele desejava muito demolir uma parede que não vai ter possibilidade de acontecer. Então, por diversos fatores, vocês já alinham naquele momento todas essas expectativas. Então, o cliente já fica, ele já vai para a próxima etapa mais ciente, né, daquilo que você pode proporcionar e você também está ciente do que é que esse cliente precisa realmente e de onde você pode ir, até onde você pode ir para alcançar o que ele deseja, tá? Para você ter esse resultado de projeto aí de uma forma bem satisfatória. Então, qual que seria o resumo dessa terceira etapa da entrevista? Seria para a gente dizer tudo aquilo que é óbvio. Já ouviram a frase de que o óbvio precisa ser dito? E precisa mesmo. O cliente precisa pegar ali o que ele escreveu e te falar, olha, com isso aqui eu quis dizer isso, isso e isso. E você falar, olha, nessa questão, o que nós queríamos dizer era isso, isso e isso. Então, se ele respondeu errado, por exemplo, ele vai ter tempo ali de reformular junto com você e vocês pensarem sobre o que é a solução melhor para aquilo. Então, assim, funciona muito bem. E aí, o que a gente precisa pensar também sobre essa questão de entrevistar um cliente? A gente precisa ter em mente que o cliente já vem muitas vezes com respostas prontas e nem sempre essas respostas são reais ou são úteis realmente para o projeto. Então, para que você consiga estabelecer ali uma comunicação mais favorável e para que você consiga um resultado melhor lá no final, você precisa abordar com esse cliente questões mais aprofundadas sobre a vida dele, o cotidiano dele e inúmeras outras coisas, porque como que normalmente acontece? O cliente te procura e ele tende a especificar muito coisas físicas sobre o projeto dele. Então ele fala, por exemplo, um projeto residencial. Eu quero 3 quartos, um banheiro, eu quero um ambiente mais aberto e tudo mais.
Mas aí você começa, nesse processo de entrevista, a indagar o cliente sobre algumas realidades que ele às vezes não está presente para elas, certo? Então, tanto a questão física, né, do projeto, é importante você captar isso dele, mas também as questões profissionais. Então, vamos supor, esse cliente está fazendo ali um projeto residencial, mas por que eu deveria entrar em aspectos profissionais desse cliente para produzir um projeto que é residencial? Nós agora tivemos essa experiência da pandemia, por exemplo. Então, se numa questão ali de fazer um projeto residencial, você abordar com esse cliente que ele tem a possibilidade de fazer o trabalho dele em casa, por exemplo, se ele te explica isso e tudo mais, ele às vezes não está presente para o quesito, né, para o fato de que ele às vezes precisa de um escritório na casa dele. Mas você, sabendo disso, sabendo que pode ser útil, né, sabendo que ele pode vir a ter uma realidade que demande isso. Então, um casal sem filhos, ele pretende ter filho? Ah, pretendo. Aí para ele é muito óbvio prever o quartinho do filho. Mas será que é tão óbvio para ele prever um local para ele trabalhar, para que ele possa ficar em casa e cuidar da criança? Talvez esse tipo de realidade que o cliente não está presente para ela, a gente precisa inserir isso na conversa para que ele pense a respeito e veja se ele deseja aquilo, se realmente é uma demanda que ele acredita ser necessária ou não. Então, planos familiares, quantos filhos, a gente entra em questões de se pretendem ter pets, por exemplo, né? Bichinho de estimação. A gente conversa sobre a estética, a gente apresenta estilos arquitetônicos para esse cliente para que ele possa distinguir uma coisa da outra. Muitas vezes eles não têm essa noção do que é uma coisa e do que é outra. Então, aspectos de iluminação, aí essa terceira conversa, né, a gente tem essa possibilidade de colocar ali exposto para o cliente uma infinidade de tipos de iluminação, uma infinidade de projetos que nós já fizemos e que utilizamos iluminações diferentes para ele poder distinguir uma coisa da outra, para ele falar, olha, eu prefiro um ambiente com essa sensação. Muitas vezes ele não vai saber te dizer qual iluminação ele quer, mas qual a sensação que ele quer sentir naquele ambiente, ele vai saber. Então, isso é muito interessante. E aí, qual que é o estilo de vida desse cliente? Qual que é o tipo de vida que ele leva? Como que funciona a rotina? Ele gosta muito de receber pessoas em casa? Ele recebe muitos amigos ou não? Ele viaja muito ou não? Como que é a questão da segurança para ele? Quanto ele leva em consideração isso, sabe? Se ele é uma pessoa mais tranquila, se ele é uma pessoa que tem a necessidade de se sentir extremamente protegido, seguro em casa. Então, tudo isso a gente precisa abordar. Quais são os aspectos da saúde desse cliente? Ele tem algum problema de saúde? Ele tem algum familiar com alguma questão, alguma comorbidade, alguma questão de saúde relevante, né? Porque se esse familiar vai frequentar a casa, vai fazer visitas, como que a gente pode fazer para receber essa pessoa, né, da melhor forma? Então, tudo isso é interessante da gente abordar e é nesse momento, certo? Então, nessa questão de estilo de vida, de como eles fazem para receber pessoas, se eles dão muita festa, como que é a relação deles com o som, se eles gostam muito do som ambiente, como que a gente já faz para prever instalações disso no projeto, ou não, eu não gosto de som, a gente sempre faz coisas aqui em casa, mas são eventos com alguns casais e normalmente eventos de culinária. Então, como que a gente vai fazer essa cozinha deles, planejar essa cozinha para que receba esse tipo de evento e possa acontecer com conforto, tanto para eles quanto para quem vai visitar, né? E quais são os hobbies desse cliente, se ele pretende praticar atividade dentro de casa, atividade física, se ele tem algum tipo de hobby voltado para a questão de instrumentos, né? Se os vizinhos, né? Você faz um estudo de vizinhança para saber como que é a vizinhança, se o som que esse cliente vai emitir ali durante o dia, ou se os ensaios dele, por exemplo, são à noite, os treinos dele são à noite. Será que vai incomodar a vizinhança? Será que a gente precisa prever um estúdiozinho para ele com um isolamento acústico, algo do tipo? Então,
vocês conseguem observar que são elementos muito sutis e que muitas vezes fazem total diferença e que o cliente não vai saber te dizer isso normalmente com muita propriedade? E aí, outro ponto, né, interessante dessa terceira conversa é você observar questões particulares desse cliente, mais do modo dele ser mesmo, sabe? Então a gente consegue, nessa conversa, extrair algumas informações que direcionam o projeto, mas que você nunca chega nem a comentar isso com o cliente, ele nem sabe que você fez essa observação e tal. O que significa isso? Você distinguir, por exemplo, qual que é o tipo, um temperamento desse cliente, sabe? Se ele é uma pessoa agitada demais, se ele levou o filho para entrevista, você viu que o filho é agitado demais, ou ele é uma criança mais quieta, mais pacata. Por que isso interfere? Porque uma criança agitada, quando você vai trabalhar, por exemplo, a área onde ela vai estudar ou a área onde ela vai dormir, você precisa trabalhar iluminação, trabalhar algumas questões que vão interferir nesse jeito dela de ser, vão interferir nos estudos dela. Então, como que você observa isso? Você não vai perguntar para o cliente se o filho dele é hiperativo, se o filho dele tem algum problema, ou se o filho dele é agitado, no comum de uma criança, ou se ele é uma criança mais pacata. Você não precisa perguntar isso para ele, porque muito provavelmente ele pode até achar um pouco invasivo. Mas essas observações que você consegue fazer, você é mais assertivo no projeto e aí você consegue a questão do impacto e de surpreender realmente esse cliente. Então, se você notou, por exemplo, que essa criança é uma criança insegura, né, muito tímida e tudo mais, como você resolveu um projeto ali, uma solução que dê segurança para essa criança? Você pode, por exemplo, no ambiente que for dela, colocar alguns itens de vegetação que sejam para essa criança cuidar, que seja para essa criança realmente ter aquele vínculo e aquela responsabilidade de cuidar daquela plantinha. Então, isso faz com que a criança ganhe autonomia, com que ela fique mais segura, com que ela preste atenção, né? Às vezes ela não é uma criança muito concentrada, por exemplo, que ela comece a prestar atenção. Quantas vezes eu aguei essa plantinha essa semana? Será que eu preciso aguar de novo? E aí você estabelece um diálogo entre os pais. Ou se essa criança também é muito insegura, você coloca as alturas do quartinho dela, todas as alturas mais baixinhas, para que ela possa ter autonomia, pegar as coisas sozinhas, pegar a plantinha, aguar, a caminha dela mais baixa. Isso tudo faz com que você estimule essa questão da responsabilidade e da autonomia, da independência na criança. Então, tudo isso são realidades que a gente pode, são exemplos, né, de realidades que a gente pode estabelecer. Então, se você, por exemplo, notou por algum motivo uma falta de diálogo entre os pais e entre a criança, é aquilo que eu disse. Quando você coloca uma responsabilidadezinha proporcional ao que a criança consegue executar ali, e essa criança precisa estabelecer um diálogo com o pai dela, com a mãe dela. Olha, mãe, eu preciso aguar a plantinha hoje, você pega o regadorzinho pra mim? Ô mãe, eu aguei hoje, você acha que eu preciso aguar de novo amanhã? Ou eu aguei ontem? Então, essas questões que você vai estimulando, você acaba ajudando essa família de uma forma que não necessariamente está relacionada ao projeto, ao espaço físico, mas sim à vivência daquele espaço. É claro que isso aqui é um exemplo bem simples, bem básico que eu estou dando, mas dentro de um projeto arquitetônico, você consegue inserir modos de se conviver, modos de um precisar do outro, por exemplo, que muitas vezes esse cliente não vai perceber que aquilo é por causa do projeto, é por causa das propostas que você fez, mas aquilo vai ser possível e vai ser possível a melhora desse convívio, dessa convivência ali entre a família. Então, olha só como isso é interessante.
No ambiente corporativo, por exemplo, quando você faz o briefing e você entende os usos de cada um e como cada um pretende executar suas funções ali dentro do espaço, quanto espaço ela disse que precisa, mas aí você entende que em um ambiente o funcionário ali precisa de uma concentração extrema. Em outro ambiente, você percebe que o bom humor, aquela questão do atendimento, tudo mais, onde você consegue estabelecer um diálogo mais leve, é mais importante para aquela função. Você vai colocar diretrizes para esses dois projetos, para essas duas soluções de ambientes dentro de um mesmo projeto de uma maneira muito diferente. Não será a mesma solução, não será a mesma resolução de problemas ali que você vai ter. Portanto, a sala do chefe é um tipo de projeto, a sala de atendimento é outro. Isso tudo você pode tornar ainda mais pessoal quando você entrevista cada uma dessas pessoas. Você pode ir até o espaço, por exemplo, se é uma empresa que vai trocar de lugar, ela vai trocar o prédio onde ela trabalha, e aí você vai no atual local onde eles trabalham, veja quais são os problemas que tem lá, quais são os pontos positivos daquele ambiente, o que é que aquele pessoal mais gosta, o que é que eles menos gostam, e aí você vai conseguindo formular isso e você pode estender seu briefing para mais conversas, para mais entrevistas, à medida que você for vendo necessário. Porque o cliente que te contratou te falar do que os outros precisam é uma coisa. Você entrar em contato direto com esse pessoal para saber como que funciona é melhor. A assertividade do projeto é maior nesse caso. Então, se você fez essas 3 etapas de entrevista com a pessoa que te contratou, mas ela tem um tanto de funcionários que também vão ser usuários do projeto, você precisa expor para ela que os impactos que o bem-estar desses funcionários no uso ali daquele ambiente vai ter na empresa é grande. Vai ter um impacto tanto positivo se o ambiente estiver bem projetado, quanto negativo se ele estiver deixando a desejar, né, para o uso daquela pessoa e para o bem-estar dela. Então, quando você expõe que para o bem da empresa, dos números da empresa, né, das cotas e tudo mais daquela empresa, quando você explica isso para a pessoa que está te contratando, ela acaba enxergando que realmente é viável e é bom que todo mundo participe, né? O máximo de pessoas, pelo menos uma pessoa de cada setor participe dessa conversa. Então, se não for possível que a equipe toda participe nessa terceira conversa, você pode ir até o local e estender esse briefing um pouquinho mais e ali estabelecer uma conversa mais informal, mas com pontos ali bem específicos, porque você já passou por 3 etapas com o cliente que te contratou. Então, você sabe mais ou menos ali, ou melhor, você sabe bem, né, qual o direcionamento daquele projeto. Então, quando você vai lá e conversa com o pessoal, você tem esse retorno, né, mas que você já sabe profundamente o que é toda aquela demanda ali. Você só está salientando algumas questões que podem ser pontuais daquele uso e que vão fazer diferença no final das contas. Então, nessas conversas que são pessoais, você vai tentar absorver, né, captar desse cliente essas questões mais particulares, questões de temperamento, como que é o jeito dessa pessoa, como que você pode tentar procurar ali fazer com que ela manifeste, né, coisas sobre a realidade dela, sobre a vida, sobre a família, porque isso tudo faz diferença em como o briefing vai ser e como vai ser conduzido o restante do projeto. Então, o briefing ele não existe para você conversar somente sobre questões físicas do projeto ou somente sobre distribuição, né, dos ambientes, o que o cliente espera ver na casa dele, no ambiente corporativo que ele está modificando. Não, o briefing ele serve principalmente para você conseguir extrair do cliente aquilo que ele não sabe que ele tem que te passar. É por isso que é importante o briefing não ser algo rápido, algo muito informal, de forma que o cliente esqueça informações, esqueça de te passar
reforçar algo. Então, por isso que a gente faz nessas 3 etapas, porque funciona muito bem. Então, para relembrar, a gente tem aquela primeira conversa com o cliente, assim que ele te contrata, ele vai no escritório, você conversa com ele sobre as linhas gerais do projeto, o que ele quer, você faz indagações e já vai observando como que é o jeito de ser dele e extraindo ali naquela conversa informal algumas questões importantes. O segundo briefing que a gente faz é o briefing escrito, então o cliente vai preencher ali diversas informações, você vai deixar ele levar para casa esse briefing escrito, para que ele pense, para que ele pergunte para os familiares, para que ele envolva toda a família e consiga ali não esquecer de nenhuma informação importante acerca do projeto. Então, ele vai ter tempo para preencher, né? Depois de já ter tido a conversa informal com você, ele vai ter tempo de preencher em casa esse briefing escrito, ver todas as imagens diferentes que você inseriu ali de projetos e assinalar o que mais interessou a ele, o que mais está alinhado com o gosto dele, porque assim você vai entender quais são as diretrizes desse projeto. E depois desse briefing escrito, o cliente retorna ao seu escritório e vocês vão juntos fazer a análise do que foi respondido ali naquele briefing. Então, naquele briefing escrito, né? Então, para sanar as dúvidas, para você conseguir captar mais informações. E aí, gente, tendo feito essas 3 etapas de briefing, vocês conseguem perceber o quanto fica claro para o restante do processo projetual o que o cliente deseja, o que o cliente quer e o que você precisa fazer para atender as expectativas dele, para superar as expectativas dele. Vocês conseguem ver que com essas 3 etapas você não dá margem para tantos erros, você não dá margem para esquecimentos e você acaba conseguindo fazer com que o cliente pense a respeito do projeto, coisas que ele nunca pensaria sozinho por conta própria para poder te passar. Então, dessa forma, a gente acaba sendo muito mais assertivo. Lá no escritório está sendo super positiva essa forma que a gente está fazendo. E a gente consegue, dessa forma, adquirir uma confiança do cliente também muito grande, porque ele sente que ele te passou tudo o que ele precisava e você tem muito mais confiança para projetar, porque você também entende que tudo o que precisava ser dito foi dito. E aí você evita o retrabalho de, por exemplo, chegar lá na etapa de processo de anteprojeto, ou você já está até no projeto executivo e o cliente lembrou de alguma informação que ele precisava ter te dado e que ele não te deu e que vai influenciar no projeto. Então você tem retrabalho, tem estresse, o cliente às vezes fica chateado porque pelas alterações às vezes que aquilo vai gerar no projeto, ele vai precisar ter custos a mais, né, para isso. Então, para evitar qualquer tipo de inconveniente, o briefing é a parte mais essencial. E quando a gente fala em impactar os clientes com a renderização, né, eu já expliquei o quanto a renderização é importante e muito provavelmente são quesitos que as pessoas nem imaginam o porquê que a renderização é tão importante, mas a renderização ser impactante depende de como você resolveu e solucionou com aquela renderização, com aquele projeto que você criou ali, as necessidades do cliente. Então, quando o briefing é bem feito, você tende a fazer um projeto mais bem feito ainda e você tende ainda a, com uma qualidade de render bacana, atingir duplamente esse cliente de forma positiva. Então, você vai atingir ele porque a solução de projeto está muito boa e porque aquele render está representando fielmente aquilo que o cliente pretende e aquilo que ele deseja, que ele sempre sonhou com aquele projeto. Então, vocês veem que no universo da arquitetura as coisas estão muito amarradinhas. Apresentação de projeto, renderização, briefing, resultado final do projeto, lida com o cliente. Então tudo isso está muito amarradinho e muito atrelado. Então é por isso que eu trago essas questões que não são diretamente relacionadas à renderização, mas que indiretamente elas fazem total diferença no resultado, ok? Então, é isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Eu agradeço quem assistiu a live. Eu vou postar as lives agora assim que... Vou postar essa live assim que acabar aqui. Se você não conseguiu assistir, ou pegou aqui no finalzinho e queria saber mais alguma informação, é só ir lá no feed
que vai estar postado lá, tá bom? Então, um abraço, pessoal, até a próxima live. Tchau, tchau.